Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Nilson Alves do canal Nalves TI. Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Conforme combinado, eu falei que nós iríamos nesta aula falar sobre imagens, beleza? Então se você estava ficando preocupado, pensando que todos os gráficos de um jogo eles são criados via programação, eu tenho uma ótima notícia para você. Não são, porque a grande maioria das imagens já prontas, são elaboradas em programas gráficos como o Photoshop, o CorelDRAW, entre outros. Então, para desenhar imagens pré-elaboradas, em um Canvas, primeiro nós temos de carregar o arquivo de imagem, certo? E o JavaScript, ele tem um objeto de uma classe que é equivalente a um elemento IMG da página HTML. Então, eu vou te mostrar aí esse exemplo teórico, como que é feito isso. Primeiramente, nós temos que instanciar a classe IMG, tá? E aí nós pegamos o método IMG src e apontamos para o caminho ou endereço onde a imagem está no seu projeto, tá certo? E aí depois nós vamos obter uma imagem na página através desse método document_get_element_by_id, ok? Então é mais ou menos dessa forma. Então convém que nós vamos guardar essa imagem a ser carregada antes de desenhá-la. Quer dizer, o objeto imagem ele possui um evento onload, que será disparado automaticamente pelo browser, né, quando o carregamento estiver completo. Então, beleza, pessoal. Então, entendido até aí. Depois que a imagem está carregada, a imagem pode ser desenhada através do método drawImage, do context, tá certo? Como que ficaria isso? Esse método funciona assim, ó, draw, aí nós vamos passar como parâmetro a imagem, que é o local da imagem, a coordenada x, y e a largura e a altura da imagem. Se a gente fizer assim, nós vamos desenhar uma imagem inteira na posição e tamanho especificado, tá certo? Agora, se eu quero pegar apenas parte da imagem, a imagem é grande e eu quero pegar só um pedaço dessa imagem. O que eu tenho que fazer? Eu vou declarar, obviamente, o método drawImage e vou passar como parâmetro a imagem, né? E depois eu vou colocar o x e o y, que é a origem da imagem, a largura da imagem e a altura. Agora, quando o destino, eu vou colocar apenas aí sim, eu vou colocar os parâmetros do pedaço da imagem que eu quero. Eu vou colocar o x destino, y destino, vou colocar uma largura destino e uma altura destino. Ou seja, é o pedaço que eu vou salvar da imagem. Tá certo? Aí sim eu vou desenhar parte da imagem. Então, nós vamos aqui na nossa prática experimentar a primeira forma, né? Que vocês dão uma olhada aí. Vamos fazer as duas. Nós primeiro vamos fazer a primeira aqui, que vamos pegar a imagem inteira. Vamos trabalhar com a imagem inteira. Na descrição do vídeo, você vai descer lá, eu tenho um pacote de download. Na pasta escrita IMG, está presente uma imagem com o nome OVNI. Tá certo? Vai ter o OVNI e vai ter a explosão. Nesse primeiro momento, nós vamos utilizar o OVNI.png. Este será posteriormente o inimigo que a nossa nave do nosso joguinho vai enfrentar, tá beleza? Então, a imagem do OVNI, ela possui 64 pixels de largura por 32 pixels de altura. E aí, então, nós vamos aqui no o pacote de imagem é esse aqui. Vamos ter aqui o OVNI. E vamos ter a explosão. Primeiro, vamos trabalhar então aqui com o OVNI, tá certo? E aqui nós temos o nosso Sublime e nós vamos então aqui já editar o nosso texto. Mas antes, pessoal, vocês vão pegar essa imagem, tá certo? Vocês vão pegar, recortar ela daqui. Vamos aqui, no meu caso, vou recortar. Não sei se vocês podem copiar e colar aqui dentro da pasta 01 e colar, tá certo? Traga para cá a sua pasta IMG renomeada dessa forma, tá certo? E aqui dentro nós temos o OVNI.png e explosão.png. Fechamos aqui, voltamos para o nosso Sublime e aqui nós vamos criar um arquivo chamado imagem1.png. Fazemos da mesma forma de antes. Vamos aqui em File, Save As e aqui sim eu vou dar o nome de imagem 1, certo? Imagem traço 1, não é underline, não é nada, é traço, tá certo? Traço 1. E vamos salvar.
Uma vez salva, ela já está aqui. Como sempre, nós vamos apenas utilizar até o contexto gráfico. O nosso Canvas permanece. Nós vamos pegar o referenciamento e o contexto gráfico. O resto a gente pode apagar porque ele já está nos arquivos anteriores aí, tá? Vamos apagar aqui. E agora nós vamos trabalhar com a nossa imagem. O que eu falei? Primeiro nós precisamos carregar a imagem através de uma classe, tá certo? E essa classe é a var imagem, tá certo? Essa é uma variável que eu estou estipulando e vou dizer instanciar a classe new, que essa variável que eu declarei aqui, imagem, ela vai receber a classe new imagem, imagem, tá certo? Com E, não tem o M. E aqui, new imagem, e eu coloco um ponto e vírgula no final. Está instanciada, então, aí a minha classe imagem. E vou utilizar o método dessa classe, um objeto dessa classe chamada imagem, é minúsculo, tá certo? Imagem, ponto src. Esse é o objeto. E aqui eu vou dizer que vou indicar agora, entre aspas, o caminho que encontra a minha imagem. Vamos ver onde ela se encontra? Olha aqui, ela está dentro de 01, que é a nossa raiz do projeto. Dentro da pasta img está o ovni.png. Então vamos colocar aqui, ó, o caminho é esse, img barra ovni, tem que fazer da mesma forma, senão não funciona, ovni.png. Não esqueça de colocar a extensão de acordo com a extensão da imagem e ponto e vírgula, tá? Vamos dar um Enter e vamos agora buscar o nosso evento onload. Então, nós vamos pegar a variável imagem, que eu já declarei ali em cima, imagem, e vamos apontar para esse outro objeto aqui, esse outro evento, o evento onload, tá certo? Onload, que é de carregar. E vamos atribuir uma function, uma função. E aqui, dentro dessa função, vamos abrir e fechar chaves. Nós vamos trabalhar aqui. Só que antes eu vou fazer um comentário e vamos colocar aqui carregar imagem, que é para vocês não ficar perdidos e saber que esse método aqui, primeiro eu declarei uma variável, atribuí a ela a classe instanciada e então, como a classe está instanciada, eu apontei para o objeto src e atribuí a ele o endereço da imagem para ser carregada, tá? E ela vai ser carregada através desse evento onload, certo? E dentro dessa função, eu vou colocar aqui as condições de como essa imagem vai ser carregada no nosso projeto. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? Porque nesse evento onload, nós fazemos um loop. Eu vou construir aqui agora um loop para desenhar 5 OVNI, um ao lado do outro. Quer dizer, eu vou declarar uma variável x que vai indicar a posição de cada desenho. Tá certo? Então, vou fazer um comentário aqui e vamos escrever assim, ó, começar na posição x, tá certo? Vamos começar o desenho na posição x. E para isso eu vou então declarar uma variável, que no JavaScript nós colocamos var e damos o nome da variável, que no caso é x. E vou atribuir a essa variável a posição 20, tá certo? Ela vai iniciar no 20. Não esquecemos do ponto e vírgula. E aqui eu vou desenhar a imagem. Vamos aqui, eu vou fazer um comentário e vou dizer que eu vou desenhar a imagem. E essa imagem eu vou desenhar ela dentro de um loop. Um loop nada mais é que vai fazer a repetição de uma só imagem e transformar em 5, certo? Nós vamos esse loop que eu vou utilizar o for. Se você não sabe sobre loop, eu recomendo você a dar uma pesquisada aí sobre loops de JavaScript ou qualquer outra linguagem de programação, é praticamente a mesma coisa, o for. Então, você vem aqui em var, tá certo? Que eu vou declarar aí, que eu vou dizer que vai receber 1. O que eu estou dizendo? Eu declarei a variável i e variável i vai receber 1. Ela vai começar em 1, tá certo? E vou colocar um ponto e vírgula
e vou dizer que enquanto i for menor igual a 5, em ponto e vírgula, ele vai incrementar mais 1. Aí eu vou colocar assim, ó, i mais. Ou seja, eu atribuí uma variável i e dei o valor inicial para ela de 1, tá certo? E aí eu disse aqui, ó, que enquanto i, que começa em 1, for menor ou igual a 5, ele vai incrementar, ou seja, ele vai incrementar até chegar em 5, tá certo? Isso é que eu disse. Ele não vai passar disso. Quando ele vai 1, 2, 3, quando tiver 5 imagens, na sexta ele para o loop. Ele vai desenhar apenas 5 imagens. Agora, eu vou dizer o código que ele vai desenhar através do context, ponto. Lembra do método que eu falei? Draw, certo? Imagem. Aí eu abro o parêntese e passo aqui dentro agora os parâmetros, certo? Lembra dos parâmetros? Primeiro, a nossa imagem está dentro de quê? Dessa variável imagem, certo? Então, eu vou dizer que é a imagem, ela está ali dentro, tá? E vou colocar vírgula e vou dizer que ela vai começar na posição X, que eu declarei que a posição X é 20, tá certo? E também na outra posição 20, que aqui é X, começa 20 e Y é 20, tá certo? Por que eu declaro essa variável? Ela vai ser fixa, já essa aqui ela vai alterar. Então, eu disse que o tamanho da minha imagem é 64 por 32, porque aqui é a minha posição e aqui é a altura e largura e altura da minha imagem, do meu OVNI. Tá certo? Aqui eu coloco um ponto e vírgula e vou dizer que x mais igual 70. Tá certo? Ponto e vírgula. E aqui fecho então o meu desenho. Pessoal, se não tiver nenhum erro no código, ele vai executar. Agora, se tiver algum erro, a gente volta aqui e corrige. Vamos ver no nosso exemplo. Vamos então aqui, Ctrl S para salvar. Vamos aqui na nossa pasta Meu Jogo. E vamos aqui dentro da pasta 01. E vamos então abrir o nossa imagem 01 aqui. 2 cliques. E aqui está o OVNI. Tá certo? Então, nós vamos ver o que aconteceu que ele desenhou apenas um OVNI. E eu pedi para desenhar 5. Vamos dar uma corrigida no código? Ok, pessoal, onde está o problema? Eu não abri chaves. Por isso desenhou só uma imagem. O loop não funcionou, porque ele não abri. Eu tenho que abrir e aqui fechar, então, as chaves aqui, tá certo? Porque essas chaves aqui é do meu evento. Ó, veja bem, essa chave aqui é do evento onload e essa outra é do abre e fecha aqui do nosso loop. Por isso aqui não funcionou. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos aqui no navegador, atualiza e aqui está o nosso 4 OVNI. Na verdade era para ser 5, eu acredito que é pelo tamanho do nosso canvas, tá? Então, pessoal, o problema está aqui, ó, no tamanho do meu canvas, que eu coloquei 300 por 300, tá certo? E o que acontece? Aqui só apareceu 4 OVNI. Na verdade, o quinto está escondido. Vou demonstrar isso aqui para vocês. Olha só. Aqui no header, cabeçalho, eu vou trabalhar um pouco com CSS, tá certo? Essa é a sintaxe. Eu vou pegar um style e vou dar um tab e ele abre a estrutura para mim. Dentro do style eu vou trabalhar aqui uma sintaxe CSS. Eu vou atacar o canvas, tá certo? Canvas. E no canvas eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu vou digitar uns comandos CSS. Eu vou dizer que eu quero o meu canvas com uma borda de 1 pixel, tá certo? E eu quero ela solid. E vou colocar ponto de vírgula. Eu não preciso declarar a cor, porque por padrão vai ficar preto. E vamos lá, vou dar um Ctrl S para salvar. Vocês vêm aqui no nosso navegador, vamos atualizar. E aí está a área do nosso canvas. Veja só por que não apareceu. Eu tenho 4 e o quinto está escondido aqui. Então, como que eu faço para ele aparecer? Aumentando, obviamente, a área do canvas. Esse aqui eu sei que é a minha largura e aqui a minha altura. A altura ela está tranquilo. Agora,
a largura é que está escondendo no meu quinto OVNI. Então eu vou pegar aqui, vou colocar 500 e vou dar um Ctrl S para salvar. Voltamos no navegador, atualizamos e aí está. Aumentou a área do canvas e apareceu então o nosso quinto OVNI que estava escondido. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui esse conceito. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Vocês não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificação. Bacana? Na próxima aula nós vamos trabalhar então com a nossa segunda imagem, que é a imagem explosão, que está aí dentro. Nós vamos trabalhar com ela pegando metade dessa imagem, tá certo, pessoal? Foi isso que foi prometido e farei na próxima aula. Então, valeu e fui.